introdução ao livro de Apocalipse. O Apocalipse explicado de forma nunca antes vista. O que é um apocalipse? Toda literatura apocalíptica é escatológica. Em outras palavras, aborda a questão dos tempos do fim, o término do mundo segundo conhecemos, o começo de um novo ciclo ou, em alguns casos, o estado eterno. Estarei fazendo mais pra frente um estudo relacionado sobre o fim do mundo. O mundo irá acabar literalmente ou o mundo que jaz no maligno? Para você que está disperso, já sabe o que iremos tratar sobre esse assunto polêmico relacionado ao fim do mundo. Nem toda literatura escatológica, porém, é apocalíptica. Pode-se falar, por exemplo, sobre a alma e seu destino. Isso nos levaria a tratar de certo aspecto do ensino escatológico normal. Mas ao mesmo tempo, nada de distintamente apocalíptico estará sendo envolvido nesse ensino. Os escritos que se têm chegado até nós, que são chamados apocalípticos, possuem características distintivas, o que é salientado na discussão que se segue. De modo bem geral, pode-se afirmar que essa forma literária trata-se da escatologia, pois visa dizer-nos as condições que haverá nos últimos tempos, nos tempos futuros remotos, mas sua apresentação fala daqueles acontecimentos futuros que terão lugar durante os dias angustiosos em que uma antiga era passará em meio a tempestades e agonias, iniciando-se uma era inteiramente nova através das mais severas dores de parto. A literatura apocalíptica, pois, tem um propósito presente. Os fiéis necessitam de força espiritual para passar pelas aflições, desapontamentos e pressões desta era ímpia em que vivemos. Serão mais capazes disso se puderem antever a vitória, a qual finalmente reverterá os terrores do momento presente. Os escritos apocalípticos prometem que os adversários de Deus não escaparão ao juízo por causa daquilo que fizeram, por seus feitos ímpios que praticaram. Além disso, promete que aquilo contra os que os perversos têm oposto, o governo de Deus sobre a terra eventualmente se cumprirá a despeito deles. Outro sim, promete que até mesmo muitos daqueles que se têm oposto a isso, através dos juízos, haverão de reconhecer a mão de Deus na história, acolhendo a seu Cristo como Senhor deles. Há algumas características distintivas da literatura apocalíptica. O termo grego significa desvendar, revelar. O Apocalipse, pois, é uma revelação ou desvendamento, é uma visão profética. Consideremos os pontos seguintes a esse respeito. Os livros apocalípticos são sempre reveladores. Há ali atividade mística, revelações, sonhos, visões, viagens celestiais em espírito, tudo que transcende a era presente pelos poderes da alma humana, com ou sem a ajuda divina. Cremos que até mesmo os apocalipses não canônicos envolvem algumas experiências místicas válidas, ou seja, algum discernimento válido quanto às questões espirituais, incluindo revelações sobre as condições futuras. Os dois livros apocalípticos da Bíblia, Daniel e Apocalipse, certamente contêm um esboço dos acontecimentos futuros, a maioria dos quais tem sido confirmada pela atividade profética dos místicos atuais. Em outras palavras, as profecias de nossos dias concordam com as previsões bíblicas de modo a narrar acontecimentos paralelos. Os símbolos. A literatura apocalíptica empregam verdades místicas e simbólicas, ao invés de verdades físicas e literais. A fé religiosa pode ser ensinada como habilidade sem base nos acontecimentos históricos reais, ou passados, ou antecipação ao futuro.
O meio de transmitir a verdade dentro do misticismo é o símbolo. Um símbolo pode ser válido sem importar que por detrás dele tenha ou não algum acontecimento físico e literal. As parábolas de Jesus, pelo menos algumas delas, não tinham o intuito de relacionarem-se com qualquer acontecimento real. Antes eram boas narrativas sobre as verdades eternas que eram assim vividamente ilustradas. Assim sendo, um profeta podia falar sobre a descida ao inferno por parte de Enoque e assim ensinar uma verdade acerca do estado das almas perdidas, sem isso significar que Enoque tenha realmente feito tal viagem. Até mesmo nos apocalipses canônicos, as visões com frequência não apresentam objetos reais ou físicos. Tomemos, por exemplo, o caso da imagem com os 10 dedos formados de ferro e barro. Isso simboliza os reinos e federações do mundo, embora não seja uma verdade literal. Algumas obras apocalípticas chegam a extremos bizarros ao pintarem condições e expectações espirituais. Alguns dos intérpretes mais inclinados pela interpretação literal do Apocalipse de João procuram tomar literais esses simbolismos. Assim, os gafanhotos e escorpiões, que são animais simbólicos do 9º capítulo do livro de Apocalipse, seriam insetos literais que atacam os homens como praga. Porém, não são esses mais literais do que os cavalos do 6º capítulo do mesmo livro. Todas essas coisas simbolizam os terríveis julgamentos e as condições imediatamente antes da parousia, ou seja, o segundo advento de Cristo. A tentativa de emprestar um caráter literal a esses símbolos redundam em fracasso, além de pedir o entendimento da própria natureza mística dessas visões. Até mesmo sonhos ordinários nos falam por meio de símbolos. Por exemplo, uma criança simboliza o trabalho realizado por algum obreiro do Evangelho, pois esse trabalho, em certo sentido, é sua criança. A água é símbolo da fonte da vida. Sonhar sobre a morte indica o fim de algum aspecto da vida de uma pessoa ou uma mudança drástica, muito mais do que o falecimento literal da mesma. Naturalmente, visões e sonhos algumas vezes falam de acontecimentos literais, mas é um erro interpretar os mesmos literalmente, todas as vezes que se puder. Essa atitude mais provavelmente nos desviará da verdade ao invés de aproximar-nos da mesma, pois é algo basicamente contraditório à própria natureza do misticismo ou profecia. Dualismo no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é altamente dualista. Em primeiro lugar, retratam a criação como algo envolvido em uma luta de morte entre duas forças, uma boa e outra má. Outro sim, essas forças são cósmicas e não meramente humanas. A humanidade ver-se-á envolvida no conflito entre Deus e Satanás, entre os anjos e os demônios, entre a razão absoluta e o erro absoluto. Os homens poderão ser vitoriosos ou derrotados, dependendo do lado que tomarem. O pecado, por conseguinte, nunca será questão apenas humana. Trata-se da fidelidade ao erro absoluto, da aprovação conferida a Satanás e às suas obras más. A oposição das duas grandes forças cósmicas naturalmente envolve a oposição entre duas eras distintas. Assim é que a era presente é dominada por Satanás, ao passo que a era vindoura será governada por Deus mediante o seu Messias. A era presente envolve pecado e degradação, com a consequente perdição dos ímpios, e a era vindoura envolve o domínio da justiça e do bem-estar espiritual. Essas forças opostas naturalmente geraram o conceito dos dois mundos. Há um presente mundo que é o terreno pervertido. Trata-se de algo físico e temporal, sem quaisquer valores absolutos, mas também há o mundo de amanhã, que até mesmo agora existe nas esferas invisíveis da realidade última.
Este é um mundo de domínio espiritual, de santidade, de paz e de bem-estar espiritual. O outro mundo finalmente virá exercer controle sobre este mundo terreno, e esse é um dos aspectos do conflito entre o bem e o mal que atualmente começa a concretizar-se. Existe, pois, duas forças cósmicas que se combatem, duas eras contrastantes que se digladiam, dois mundos contrastantes que se combatem. Os homens necessariamente tomam partido, tornando-se associados e prestando fidelidade e lealdade a um lado ou outro desses contrastes. As obras apocalípticas, portanto, apresentam aos homens o desafio de escolherem a Deus e ao seu caminho, ao seu mundo, à sua era, rejeitando ao mesmo tempo o que Satanás tem a oferecer-lhes.